hoje, a característica, a qualidade do fruto do Espírito que nós vamos falar é a amabilidade ou benignidade. Tem dois aí, tem bondade e benignidade, tem suas diferenças, suas, né? Cada um tem suas características. E nosso convidado especial de hoje, pastor Robert Mota, que vai falar com a gente logo mais, mas antes eu quero ler o versículo que inspirou a gente a fazer todos esses programas, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse versículo é de Gálatas 5, 22 a 25. E hoje, então, a gente vai falar sobre benignidade. Ou amabilidade, né? Mas antes, a gente quer saber, a gente andou pelos corredores aí da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando sobre amabilidade. Vamos ver o que as pessoas responderam. Uma pessoa amável é aquela que pensa no bem do outro e não só no bem próprio. A gente precisa ser amável com todos, sem exceção. A Bíblia não traz essa exceção para a gente. É muito fácil a gente ser amável com as pessoas que a gente gosta, com familiares, com amigos, mas a gente precisa exercer isso também com aqueles que a gente tem dificuldade. E não há desculpas nenhuma para a gente fazer isso de forma contrária. Então, a gente precisa amar a todos igualmente. Muito bom, é muito boa essa participação, né? Que a gente vê as pessoas participando e falando aí o que elas pensam sobre benignidade, amabilidade. Olha só, falei errado, obrigado, pastor. O pastor já está aqui e eu amo isso, gente. Olha só, amabilidade. E eu estava falando errado desde o começo, né? Acho que a minha anotação tá errada aqui. Amabilidade. Agora tá certo. E coisa boa, isso é bom demais. O benigno é diferente de amabilidade. Vamos saber disso agora? A gente vai conversar com o pastor Robert Mota, que está aqui com a gente para termos esse momento especial. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia, tudo bem? Bom dia a você que está em casa, nos assistindo, ou no trabalho, ou no carro, né? Deus possa abençoar muito a sua vida nesse momento que conversaremos um pouco sobre essa importante virtude que devemos exercitar em nossa vida cristã, né? Que é o amor, a amabilidade, a habilidade de amar, né? É verdade. Pastor, a amabilidade, até me confundi um pouquinho ali, ela tem outras versões que usam outras palavras com habilidade. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu acho que eu me confundi. Não, benignidade não é a mesma. Benignidade é outra coisa. É outra. Inclusive está linkada ao fruto do Espírito, né? Mas é a amabilidade. E aí é até interessante, né? Me permite já... Por favor. Porque quando você vai ler lá, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Então vai vindo diversas características, virtudes essenciais que procedem do Espírito que habita em nós. Mas é importante perceber aquilo que é o verbo ali. Mas o fruto do Espírito, com aquelas diversas características, deveria ser o fruto do Espírito, os frutos do Espírito são amor, paz, tal. Mas veja que ali está no singular. O fruto do Espírito é amor. Por quê? Lembra de 1 Coríntios 13? Boa. Porque todas essas coisas estão linkadas à essência, que é o amor. Então, por isso que também Cristo vai resumir, né, os mandamentos em amar a Ele e amar ao próximo. Por quê? Porque o amor é a essência do crente. Então, se eu tenho esse amor, eu vou conseguir ser bondoso, benigno, misericordioso, né? E essas demais características descritas como presentes naquele que tem o fruto, o Espírito, que é
a essência de viver o fruto do Espírito. Que bênção. Então, pastor, eu vou pedir para abrir um pouquinho, todos os dias eu tenho feito isso, falando um pouquinho do fruto do Espírito em si, um pouquinho do que fala essa passagem de Gálatas que a gente falou. Tá. Então veja como é importante o que está acontecendo ali no texto. Ele começa mostrando o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele mostra que nós temos que andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. Por quê? Aí ele fala que nós crucificamos a nossa carne com a nossa morte, quando Cristo ali vai nos transformar. Então nós crucificamos em Cristo, né, a nossa carne. E por isso nós não podemos mais viver de acordo com aquilo que antes nós fazíamos, que era pecaminoso, que eram obras da carne. E ele descreve aquela lista. Contrastando isso, ele vem dizer, olha, então você que agora crucificou na carne essa velha natureza, você precisa viver de que maneira? Você precisa viver tendo em seu coração as virtudes que são frutos do Espírito. Espírito esse que passa a habitar em você para a sua transformação, para o seu novo nascimento. Então agora o Espírito que habita em você, ele permite com que você consiga desenvolver isso. E essa é uma coisa que muitas pessoas perguntam, mas pastor, olha, essa lista é muito complicada, eu não consigo viver dessa maneira, né? Então o texto está dizendo, andai no Espírito, porque se você andar no Espírito, você vai conseguir desenvolver esses frutos. Agora, se você anda segundo os preceitos do seu coração, esses pecaminosos, você vai fazer o quê? Trazer as obras da carne, que eram coisas naturais e habituais da sua vida. Por isso que, bem escolhido, né, falar aí de amabilidade, já nessa conotação, porque amabilidade é o quê? É a habilidade em amar. Eu ia bem perguntar isso. Eu ia perguntar, porque tem o amor e a amabilidade, né? A habilidade Ótimo. em amar, mas é o amor. Tá. Né? Então, ele tem mais a ênfase voltada para aquilo que você vai fazer com o outro. Entendi. Né? Então, é uma habilidade de amar a pessoa que está à sua volta. É uma habilidade de você ter compaixão com o outro, de você ser uma pessoa misericordiosa, né? E tudo mais. Então, é apenas ali para dizer que, olha, você precisa colocar isso na sua vida prática. Então, a amabilidade é a habilidade de amar. E essa definição, inclusive, é uma definição que não está necessariamente presente na Escritura, mas é uma definição que está na mente de todas as pessoas, né? Sim. Lá fora, o mundo entende esse aspecto da habilidade de amar como essência da vida do ser humano. Uhum. O ser humano precisa desenvolver esse amor, né? Você vê isso em várias canções. Eu lembro sempre do nosso tempo, né? Renato Russo, né? Cantando, né? Inclusive ele fez 1 Coríntios 13. Isso, é preciso amar as pessoas como não se houvesse amanhã, né? E outros, né? Falando também sobre amor. Então você percebe que até para o incrédulo o amor é a essência da vida. O amor é aquilo que a pessoa deve buscar para confrontar com as mazelas do mundo. A diferença é que eles, apesar de terem essa percepção, a prática e a aplicação não é a mesma que a nossa. Por quê? A diferença é muito clara. Porque o texto está dizendo, o fruto do Espírito é amor. Ou seja, somente quem tem o Espírito ama. E isso é forte. Forte. Por quê? Lá eles estão falando que nós temos que amar, mas eles não vão conseguir amar da forma como Cristo amou a sua igreja, da forma que Deus nos amou a enviar o seu Filho Jesus. Porque esse amor, o amor ágape, é um amor que é dado por Deus a nós. Lá em Romanos 5, versículo 5, vai dizer que esse amor é derramado sobre nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, o crente sabe o que é amar, porque o amor veio de Deus. Agora, o não crente tenta amar, mas o amor dele não é o amor de Deus. E é isso que, inclusive, 1 João vai
falar conosco, né? O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele vai falar muito a respeito disso lá em 1 João, e ele vai mostrar: o amor procede de Deus. O amor não procede do homem. Por isso que a gente vê, né, que o homem, por si mesmo, ele não consegue ser constante no amor. E ele tem as suas lutas, suas dificuldades, né? Porque se a pessoa não ama, ela vai permitir com que as obras da carne evidenciem no coração, e ele vai praticar coisas erradas, né? Vai ter dificuldades no relacionar com o outro e tudo mais. E o cristão que está cheio do Espírito Santo, ele consegue olhar para o mundo sem julgar, a ponto de dizer, esse tem, esse não tem, né? Porque estão maduro, e que desejar levar esse amor de graça a receber e de graça a dar, né? Colocar em prática, né? Como o senhor falou. Justamente. E é isso que nós temos que colocar em nosso coração. É a importância de nós andarmos no Espírito. Isso. Porque é isso que Gálatas está dizendo. Para dar frutos, né? Justamente. Andai no Espírito e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Então eu preciso andar em Jesus. Mas para eu andar em Jesus e evidenciar os frutos do Espírito, eu preciso de quê? Eu preciso de amar. Por isso que o resumo dos mandamentos é: ame a Deus, ame o próximo. Então, se de forma vertical você tem esse relacionamento com Deus, o resultado vai ser horizontal. Por quê? Porque você está relacionando com as pessoas e você vai colocar em prática isso com as pessoas. Logo, para que isso funcione, a vida precisa, de forma vertical, ser uma vida autêntica, contínua, né? A gente sempre fala nos aconselhamentos, né? A importância da devocional. Por quê? Porque se você não tem uma devocional, um momento de fato de se entregar ali a Deus e buscar do Senhor a resposta dele por meio da palavra, você durante o dia vai ter dificuldades. E a gente ainda dá ênfase: faça sua devocional como o primeiro momento do seu dia. Acorde não com a mão no celular, acorde com a mão na Bíblia. E lê a Bíblia, já estude a palavra, para quê? Para que você consiga trazer essa essência do amar a Deus como algo real, daquilo que Ele vai falar com você e da forma como você vai viver esse amor na prática do que você vai fazer dali para frente, como você vai se comportar durante o seu dia. Por isso que tem que estar em primeiro lugar. E a Escritura mostra, né, tudo isso para nós. Né? Mateus 6, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. Então, ele está ali em primeiro lugar. Você tem uma escala de prioridade. As prioridades mudam. Mas o primeiro, que é buscar o Senhor, isso não pode mudar. Por quê? Porque é a essência da nossa vida. Aí, se eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou conseguir andar no Espírito. E vou ter condições de evidenciar amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Então, eu preciso entender que, em primeiro lugar, para que isso seja algo real, eu preciso buscar o Senhor. Então, eu tenho que amar a Deus que me deu o amor, para depois amar o próximo, evidenciando, então, essas características que estão em nós e é fruto do Espírito. Um ponto muito importante que o senhor colocou é de pegar primeiro o devocional do que o celular. Eu tenho certeza que falou com muita gente e às vezes eu faço isso e muda o dia e eu quero fazer a conexão com o que o senhor fez, né? Que o amor verdadeiro só experimenta quem tem o Espírito Santo. Só. A gente só vai experimentar uma caminhada verdadeira com Deus no nosso dia quando a gente tirar isso, nos disciplinarmos, nos esforçarmos a fazer isso, né? Fica um grande desafio aqui. Né? E isso é muito importante do se esforçar, né? Por quê? Porque a nossa santificação, ela é algo que eu tenho que buscar e praticar. Lógico que há uma ação antes do Espírito Santo, né? Para fazer com que eu compreenda a verdade de Deus e passe a buscar essa verdade. E o amor, o que é? Amor, muitas pessoas trazem o amor como tendo o aspecto principal as emoções. Eu preciso ter uma emoção muito forte para evidenciar o meu amor ao meu próximo. Não, está errado. A emoção é consequência de um ato. Então, em primeiro lugar, eu preciso o quê? Amar. O amor que Deus nos dá é um amor que
me leva a agir e, consequentemente, a essa ação, independente das emoções, ela vai redundar, sim, em emoções. Uau, que forte isso, pastor. Então, eu preciso antes agir. Então, muita gente fala assim, pastor, mas eu não consigo, é muito difícil para mim, eu não consigo me disciplinar. Você consegue se disciplinar para estudar as coisas da sua faculdade? Você consegue se disciplinar para poder fazer as coisas do seu trabalho? Não consegue? Você faz isso por quê? Porque você sabe que você tem que fazer. E você tem que buscar a Deus por quê? Porque você sabe que sem Ele você não é nada. Então você tem que fazer, independente de sentir. Agora, se eu esperar acordar de manhã, com aquela disposição toda de sentar ali, não, hoje não vai. Não é todo dia que eu quero levantar 6h30 da manhã para, antes de fazer qualquer coisa, sentar no meu escritório e ler a Bíblia. Não é. Mas quando eu começo a fazer, Deus começa a falar. E aí eu tenho uma ação e aí eu começo a sentir frente a uma ação que eu tive. Então eu começo a desenvolver isso. A mesma coisa, não é o tema, mas para eu fazer isso eu preciso do amor, perdão. Uhum. Nós deveríamos ser especialistas nessa área. Por quê? Porque nós somos perdoados continuamente. Primeiro, nós somos perdoados da velha natureza para viver um novo com Cristo. Mas todo dia a misericórdia do Senhor precisa ser renovada sobre nós. Então eu preciso ser especialista no perdão, coisa que eu não consigo. A coisa mais difícil do ser humano é perdoar, né? Mas o perdão, ele precisa acontecer não porque eu preciso sentir algo para com o outro para ir lá perdoar. Não, é porque eu preciso, por amar a Deus, cumprir um ato de obediência que é perdoar. Isso é um ato de obediência. Então, amar é obedecer a Deus. E se eu obedeço a Deus, eu ando com Ele. E se eu ando com Ele, consequentemente, as coisas vão fluir e as evidências do Espírito, dos frutos do Espírito, vão começar a serem desenvolvidas em nós. E outro aspecto também é a questão de hábito. Porque lá em Colossenses, Paulo vai dizer, justamente nesse ponto, que nós temos que fazer morrer a velha natureza e nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos e misericórdia. Ele vai ali trazer também as evidências do Espírito, os frutos do Espírito. Ele vai dizer, o amor precisa ser o vínculo da nossa vida com Cristo. O amor é essa essência da nossa vida com Cristo, para conseguirmos viver esses frutos. Então, eu preciso fazer morrer a velha natureza, e só vou conseguir fazer isso se eu buscar esses atos de obediência, porque eu amo, antes de tudo, a Deus. E por isso eu vou viver de acordo com os mandamentos dele, e aí eu vou conseguir desenvolver. Mas veja, por que eu falei do hábito? Porque nós, antes de Cristo, nós vivemos diversos hábitos na nossa vida. Às vezes eu sou uma pessoa que tenho palavras torpes no meu linguajar e trago isso como algo que já se tornou um estilo de vida para mim. E eu preciso fazer morrer isso, porque agora eu estou com Cristo, eu sei que essas palavras torpes são palavras que destilam ódio, que destilam maldição, e não que destilam graça, como a Escritura ensina que nós devemos fazer. Então eu preciso tirar esse hábito e substituir ele por um novo hábito. E qual é o novo hábito no lugar da palavra torpe? É palavras temperadas com sal, é palavras de graça, é palavras que vão dar sabor. E essas palavras estão ligadas ao quê? Ao fato de eu amar a Deus, obedecer a Ele e viver no Espírito, sendo uma pessoa mansa e humilde, sendo uma pessoa que evidencia a paciência no lugar de se irar com o outro, e tudo isso. Então, por isso que é importante a gente perceber o contraste entre as obras da carne, que eram hábitos que nós tínhamos em nossa vida antes de Cristo, para que agora em Cristo nós possamos crucificar a nossa carne e andar no Espírito para não satisfazer os hábitos que tínhamos antes. Para então agora nós satisfazermos o quê? A Deus.
Por isso que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, tu quer fazer tudo para a glória de Deus. Como é fazer isso? Evidenciando o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, essa lista toda aí, que são frutos do Espírito. Que coisa linda, que comparação, pastor. Eu estou aqui impactadíssima com a comparação que o senhor fez do ato, que depois do ato, que o senhor até falou do perdão, né? Primeiro a atitude, depois vem a emoção, depois você sente. Tem muita gente que fala, não consigo perdoar, mas quando passa por essa atitude, depois sente o prazer do perdão. Comparei também com a natureza, magnífica, que Deus compara muito na natureza, que primeiro você planta, depois você colhe, você vê que o fruto vem depois. Então, às vezes a gente quer sentir primeiro, a gente busca sentir aqui sem estar fazendo as coisas aqui, sem estar tendo atitudes, né? Como isso é importante. E isso que você colocou, né, da questão da natureza, né? Você semeia, depois você colhe. E a pessoa que semeia, ela semeia sem saber se de fato a colheita virá. Isso. Por mais que ela tenha toda a expertise, a experiência para saber o solo, né, para saber o tempo de plantar, o tempo de semear, ela não sabe se de fato vai vingar e vai colher, mas ela faz. E ela faz por quê? Porque ela precisa fazer. Então veja o amor. O amor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso semear esse amor, a amabilidade. Eu preciso ter essa habilidade de amar o meu próximo. Por quê? Porque é a essência da minha vida com Cristo, é amar, e porque eu preciso testemunhar que esse amor é o amor que Deus mandou Cristo na cruz para transformar a minha vida e para que eu pudesse ser novo com Ele, para viver nessa nova esperança, a fim de cumprir uma missão neste mundo, que é fazer todas as coisas para a glória dEle, testemunhar daquilo que eu sou nele para pregar o Evangelho da graça. Então, a importância de a gente, nessa comparação, compreender. Eu não posso esperar o sentimento para fazer, como o agricultor não espera, ele não espera se vai colher tudo que ele almejou da semeadura que ele fez, mas ele faz porque ele tem expectativa que os frutos venham, né? Que os frutos apareçam. E é assim que a gente faz. E a amabilidade é isso. É você fazer sem esperar nada em troca. É o amor de Deus. O amor de Deus é ame. Não espere que o outro te ame também, mas ame. Entendeu? E uma coisa muito importante que 1 João vai destacar é: não adianta você dizer que você ama o seu irmão e não ama Deus. E o contraste, né, que ele dá ênfase. Não adianta você dizer que ama o Senhor e não ama o seu irmão. Por quê? Porque se você não ama o irmão que você vê, imagine amar um Deus que você não vê. Né? É um baita termômetro esse, né? Justamente. Como eu consigo viver a fé? Eu consigo viver a fé porque eu amo a Deus. E essa, inclusive, é a 1 Coríntios 13:13, nós chamamos da tríade ali teologal, né? Fé, esperança e amor, quando diz que o maior destes é o amor. Então, sem amor eu não consigo exercer a minha fé, sem amor eu não consigo ter esperança, porque o amor aponta para quê? Para aquele que é o dono do amor, que é Deus, né? Então, é isso. E tem uma coisa interessante também, já quero, tem algumas perguntas interessantes aqui, mas é que também falar em crucificar a própria carne, quando a gente recebe o Espírito Santo, começa a dar fruto e tal, a gente precisa morrer, ou seja, o frutinho precisa morrer para que outras frutinhas venham, né? A morte do fruto depois, para a semente, né? Ela precisa cair na terra, morrer também, né? É a comparação de crucificar a nossa própria carne também, né? Pastor, mas tem uma coisa interessante que às vezes é muito confundido assim a pessoas amáveis, né? Com verdadeira, com uma amabilidade genuína. Eu queria perguntar como que é uma pessoa amável, como que é ser uma pessoa amável no espírito? Porque às vezes a gente confunde no mundo, às vezes confunde com boas obras, mas o coração está com a motivação diferente. Não sei se eu fui claro na pergunta. Sim, deu para entender. De fato, há uma divergência aí quanto à expectativa do amor referente ao incrédulo e a expectativa do amor referente ao crente. E de fato são duas coisas diferentes, como nós falamos, né? Quem ama
verdadeiramente é aquele que tem Cristo no coração. O outro, ele vai ter aí, até um pouco por conta da graça comum, vai ter aí esses relapsos, esses lapsos, né? Esses momentos de, opa, preciso amar, preciso ter compaixão, preciso, né, fazer isso pensando sempre no próximo. Você vê aí pessoas sempre falando isso, né? Mas a essência da vida não é necessariamente um amor contínuo. O que deve ser para nós que somos crentes é essa busca contínua. Por quê? Porque amar é, antes de tudo, ter um amor para com Deus. É o vertical. Então, como é ser uma pessoa amável? Amando a Deus. E o que é amar a Deus? É fazer tudo o que Ele manda. E como é fazer as coisas que Ele manda? Conhecendo elas pela Escritura. Por quê? Porque Deus fala através dela. Então, quando eu conheço as verdades de Deus, eu vou, amando ao Senhor, eu vou fazer o quê? Eu vou desejar ter o ato, praticar. E aí eu vou praticar. E como eu vou praticar? Aí entra o contraste, né? A gente repetindo aqui o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Fazendo como? Fazendo morrer a minha velha natureza e evidenciando a graça, com amor, com perdão, com tudo isso, né? Então, a pessoa amável é a pessoa que anda no Espírito. Mas veja que para andar no Espírito eu preciso fazer todas essas coisas antes. Então a essência da minha vida está em amar o Senhor para depois eu conseguir amar o meu próximo. Então se eu amo o Senhor, eu busco viver nele. E viver nele é assim. Por isso que a gente falou da devocional, por isso que a gente falou de fazer morrer a natureza, né, com os hábitos que nós trazemos do velho homem, fazer tudo isso para evidenciar. Porque muitas pessoas acham que amar é assim, é que você falou, eu vou dar uma cesta básica hoje para uma pessoa que bater na minha porta, ou eu vou dar uma cesta básica hoje, isso é compaixão, né? Olha só. Então, compaixão é você ter uma paixão naquele momento para fazer algo. E você faz de forma intensa aquilo. Mas não necessariamente que aquilo é a essência do que você é. Então você está com paixão fazendo aquilo. Amor não é paixão. Amor é aquilo que é a essência do meu relacionamento com Deus. Então eu faço mesmo que não tenha, eu tenho que fazer, mesmo que eu não sinta paixão, mas eu faço, porque antes de tudo eu estou obedecendo aquele quem eu amo. Então eu vou e faço. Então isso é o que precisa estar na mente do crente, né? Isso que precisa. Eu tenho que fazer boas obras? Tenho, porque as boas obras são evidências da minha salvação. Não me salvo, mas são evidências da minha salvação. E às vezes você vê um credo fazer mais boas obras do que você. E por quê? Porque você ainda não viveu a essência do relacionamento com Deus. Eita. Do amor a Deus. Que termômetro, né? Mas é bom a gente ver isso, porque às vezes não adianta a gente andar. Eu prefiro a verdade que dói do que a mentira que condena, né? Porque às vezes a gente está andando achando que está, né, pastor? E é desperdício de vida, porque há excelência de vida quando a gente consegue andar no Espírito, como fala ali em Gálatas, estão no Espírito, também andam no Espírito, como o senhor bem falou, né? E é muito importante a gente fazer isso. Eu gosto desses programas por isso, gente, porque eu saio daqui, eu digo, a palavra é pregada, né? Nós somos espectadores do que Deus está fazendo, né? Do que Deus está falando, né, pastor? E tem uma dúvida que eu tenho, até já perguntei isso no outro programa, sobre a benignidade e a bondade. Tem essa diferença? Eu vou fazer aqui, gente. Vou sair um pouquinho do tema. Benignidade e bondade também, um é a vontade de dar e o outro é a atitude de dar? Isso. Ah, tá. Isso mesmo. A bondade é a essência também da nossa vida, porque nós somos bons porque Cristo é bondoso para conosco, então eu preciso também ser bom, e isso eu só vou conseguir se eu amar o Senhor, né? A benignidade está ligado mais ao ato de eu ir lá e demonstrar esse sentimento, né, que é um sentimento de bondade com o meu próximo, né? É ser benigno, misericordioso, né, com aquela pessoa, né? Tem ênfase, tem a proximidade, mas ênfase, né, de fato no sentir e fazer.
Você vê que precisa explicar para a gente, né? Como nós somos cabeças duras, às vezes, que diz até dos mandamentos, né? Que o primeiro já seria suficiente, mas não, precisou explicar para o ser humano. É igual isso também, né? Não basta só... E ser relembrado continuamente, né? E ser relembrado. Exatamente. Pastor, a gente já vai continuar, tem umas perguntas boas aqui, e eu quero falar para você, que tem bastante gente participando aqui, que pode mandar sua pergunta. Já tem uma aqui. Eu vou fazer essa pergunta logo, logo. Eu só quero dar um recadinho para quem está em casa, pastor, rapidinho. Beleza. Vamos lá, gente. Agora eu quero apresentar para você algo que realmente pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas, né? A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site da Quali-Vinil. Então, essa é a nossa dica de hoje, recadinho especial para você inspirar, transformar, decorar. Use Quali-Vinil. A Quali-Vinil deu um toque aqui nos nossos estúdios, muita gente comentando que está lindo, que está gostoso, confortável. É isso aí, qualidade, né? E bom gosto. Uma dica para você nessa manhã. E voltando a falar de amabilidade, vamos lá, vamos que tem mais perguntas. Pastor, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. O pastor mencionou o perdão relacionado ao amor, mas é difícil. Podemos perdoar sem conviver com quem nos machucou? Vamos fugir um pouquinho do assunto de novo, que hoje a gente está fugindo, mas deixa o Espírito Santo dirigir a gente aqui. Tá certo. Tá, faz a pergunta de novo. O pastor mencionou o perdão relacionado ao amor, mas é difícil. Podemos perdoar sem conviver com quem nos machucou? Perdoar sem viver com... Sem conviver. Eu acho que ela quis dizer assim, se a gente pode perdoar, mas não precisa mais conviver. Essa pergunta é clássica, né? Eu perdoo, mas eu preciso conviver? A Escritura diz lá que eu tenho que amar até o meu inimigo, né? Não quer dizer que a pessoa seja necessariamente sua inimiga. Não, você precisa conviver. É lógico que a convivência não vai ser a mesma quando anteriormente vocês tinham talvez aí uma vida mais recíproca, um com o outro, né? E por conta talvez de alguma coisa que chateou a pessoa, você perdoa ela, mas você não consegue mais confiar na pessoa, né? Então, assim, de fato, isso é uma coisa muito, muito, muito complicada mesmo no relacionamento humano, mas a Escritura diz que eu preciso amar, e esse amor precisa ser recíproco. Ele sempre fala, ame mutuamente, né? Então isso tem que ser algo mútuo. Paulo vai dizer isso também, né? O amor é o vínculo da perfeição, mas antes ele vai dizer, perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Então a essência do perdão é Cristo, né? Então assim como Cristo nos perdoa, eu preciso perdoar. E se aquela pessoa ela tem um convívio com Cristo, ela precisa entender que a pessoa que afetou a outra, né? Ela precisa entender que ali ela precisa também de mudar a vida dela para que a pessoa com que ela feriu possa, né, conviver novamente. É verdade. Mas precisa, né? É lógico que a gente precisa entender, né, o contexto, o que aconteceu, mas independente disso a gente precisa conviver. Agora a gente vai tomar os cuidados, né? Dependendo da pessoa. Se não é uma pessoa de fato de confiança, é uma pessoa que não foi transformada por Cristo, é uma pessoa que tem dificuldade, você vai saber o que falar, como conviver, mas você não pode esquecer que você precisa conviver. Amém. Você precisa se relacionar com a pessoa, sim. Amém. Né? Amém. Aí você vai ter os cuidados necessários, né? Dependendo de que for. Muito bom, obrigada. Que bom que a gente pôde responder a sua pergunta. E, pastor, agora voltando para o amável, amabilidade. Hoje em dia, não ser amável, às vezes, é confundido com uma personalidade forte, né? E isso acontece muito, a gente sabe. Como que a gente pode se equipar biblicamente para lidar com isso, para ir contra isso, pastor? Primeiro que amor não é característico de uma pessoa fraca.
Boa. mas é de uma pessoa forte. Eita. Por quê? Fala, Porque Deus. precisa ser forte para amar a Deus. É verdade. E cumprir com o que Ele manda. Porque não é simples fazer o que Ele manda. Olha para os frutos do Espírito, vai ver se você consegue exercer aquilo. A questão é que a gente olha para o mundo e acha que o amor é coisa é uma coisa banal, uma coisa... Mas até lá no mundo, os especialistas, né, os neurocientistas, né, a gente que estuda essas áreas, a gente vê eles falando que como o amor traz alegria, essa alegria age no nosso sistema neural e como isso influencia o quê? O todo. Né, influencia o homem como todo, as suas emoções, isso trazendo reações positivas. Então, até eles compreendem que o homem precisa viver a essência, e a essência do homem é amar. Então ele precisa viver assim. Logo, nós sabemos que esse amor é nossa essência, por quê? Porque nós fomos transformados, por quê? Por conta do amor de Deus por nós e de Cristo em morrer naquela cruz, se voluntariar para morrer naquela cruz por nós, né? Como o nosso substituto, carregando todo o peso que era nosso. Então, precisa ser forte, né? Olha, Cristo, ele passou por tudo aquilo, né? Isaías vai falar, né, que ele foi moído por conta das nossas transgressões, né? E ele passou tudo aquilo por conta de quê? Porque ele estava amando. Olha. Né? Ele estava amando. E ele fez isso não necessariamente como, em primeiro lugar, ele nos amando, mas em primeiro lugar amando a Deus, porque ele estava ali para cumprir antes uma ordem de Deus, né? O plano de Deus. E ele antes ama o Senhor e por isso ele vai também nos amar, né? João 15, João 17 vai falar isso, né? Então, imagine tudo que Cristo passou, nós não conseguiríamos passar por tudo aquilo, ser crucificado. Então, não é característica de uma pessoa fraca amar, é de uma pessoa forte. Que isso, cara. Né? E eu tô lembrando, pastor, que ontem nós falamos sobre fidelidade. Uhum. E aí entra o matrimônio, né? Que é uma das grandes instituições de Deus, a maior depois de Cristo, né? E tem tudo a ver com isso também, porque Tudo. Forte é aquele que ama a mesma mulher a vida inteira, que é fiel, não é? E o amor é sacrificial. Olha lá. A característica do amor, que é o amor dado por nós, é o amor do sacrifício, é sacrificial. Então, eu amo sacrificialmente a pessoa com quem eu me relaciono. Né? A gente trabalha muito com casais também, né? E uma das coisas que a gente tem que voltar sempre é conversar sobre a essência nossa, que é o amor. Por quê? Porque eles chegam falando das brigas, das dificuldades, a pessoa que não consegue entender o outro, a falta de perdão, todo o problema que eles trazem. Mas se eles não entendem o amor, eles não vão conseguir de fato viver a paz, né? a ser bondosos um para com o outro, né? Ser paciente, né? Tardio em irar-se, não vão conseguir fazer nada disso. É verdade. Né? Então eles têm que olhar para aquilo que antes o Senhor fez por nós, para a gente também fazer. Por isso que lá em Efésios, né, sobre o casal, Paulo vai trazer lá que a mulher tem que ser submissa, assim como a Cristo. Mas ali, aí as mulheres às vezes ficam, né, até com, mas ser submissa, né, e coisa e tal. Mas a submissão ali, ela só consegue ser exercida pela mulher se ela fazer o quê? Amar a Deus. Por quê? Porque ela se submete a Deus. A característica é essa, né? Ser submissas assim como o Senhor. Então, para você se submeter ao Senhor, você se submete a Ele por quê? Porque você ama Ele. Então, por você amar a Ele, você também vai ser submisso ao seu marido. E essa submissão vai demonstrar o quê? Amor. Veja como está tudo ligado. E aí lá embaixo fala, maridos, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, aí as mulheres às vezes falam assim, nossa, mas por que para nós é ser submissa e para o homem é só amar? Não é só amar, porque esse amor do homem é um amor sacrificial. Ou seja, ele está dizendo que tem que amar assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Deu a vida. O texto vai dizer isso na sequência. Ele se entregou por ela. Assim o homem precisa também se entregar
para no seu relacionamento com a sua esposa, se entregar, se sacrificar por ela. Essa é a missão do homem. E eu acredito que quando tem esse pensamento ainda, essa falta de clareza ainda da submissão, é porque não conseguiu entender ainda, né, pastor? Porque dá frutos. Quando você consegue entender o que é a submissão, é tão gostoso, é tão bonito de viver as consequências disso. Sem dúvida. Você vai casar, né? Então, esperta, viu? O maridão aí, o futuro aí, fica de olho, hein? Mas veja, uma coisa importante nisso, né? Quando a gente vai fazendo o aconselhamento bíblico, né, e vamos tratando isso com as pessoas, o que a gente está fazendo? A gente está discipulando essas pessoas. Por quê? Porque elas não estão fortes o suficiente. E por não estarem fortes o suficiente, elas não estão conseguindo andar no Espírito constantemente. Por não estar andando no Espírito constantemente, elas vão evidenciar o quê? O contrário é isso, o contraste é isso. Vão evidenciar alguns hábitos que tinham anteriormente. E aí vão ter as dificuldades. Então você tem que reeducar a pessoa a caminhar nos padrões bíblicos, conhecer mais a Escritura e, com atos de obediência, fazer essas coisas para a glória de Deus. Que coisa linda isso, pastor. Que coisa linda. Fala Deus, né? A gente aqui recebendo vários... gente, nesse programa aqui já tem várias dicas para a gente fazer uma autoavaliação hoje, para a gente acordar já amanhã com um dia fazendo muitas coisas diferentes no nosso dia. Eu já peguei várias para mim, né? Espero que tenha sido bom, que esteja sendo bom também, que tem mais coisas ainda, calma, para você. Opa. O que eu quero falar, pastor, é exatamente disso, dessas consequências de ser uma pessoa amável. Deve ter muita consequência boa, né? Queria que você citasse algumas consequências. Consequência no sentido bom é viver a essência do cristianismo. Que coisa linda. Entender o amor sacrificial de Cristo, porque esse amor sacrificial nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então nós temos vida, e a vida veio por conta do amor. Então eu preciso, viver a essência do cristianismo agora, que é andar no Espírito, que é de fato evidenciar os frutos do Espírito. Então, as características, talvez a palavra até seria melhor do que consequências. Características são as características que estão ali com Paulo escrevendo aos Gálatas, com Paulo escrevendo aos Colossenses, à igreja de Éfeso, Tiago falando a respeito disso também. Então, nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus é, de fato, obedecer o que Ele manda. E obedecer o que Ele manda é evidenciar essas características naquilo que Ele nos revela na Sua palavra. E talvez, pensando até na conotação consequência, no sentido negativo, é viver andando na carne. Então, pensando nas duas coisas, então, qual é a característica que eu preciso buscar? Andar no Espírito, para não satisfazer a concupiscência da carne. Se eu ando no Espírito, eu vou conseguir evidenciar os frutos. Agora, se eu não faço isso, qual é a consequência? A consequência é viver de acordo com os hábitos que estão ali descritos com a obra da carne. E veja que quando Paulo vai escrever lá as obras da carne, ele vai dizer lá que essas coisas nem sequer se nomeiam entre vós. Mas lá ele está demonstrando que eu coloquei uma lista aqui, mas existe mais coisas. Existe mais coisas, Mas ele está dizendo, olha, que essas coisas nem sequer, é forte aquilo ali, a expressão ali grega é muito forte, nem sequer se nomeie, ou seja, a partir do que você fez ali, crucificando a sua carne, o que você está fazendo, trazendo de volta esses hábitos? Opa, está errado. E por que você está trazendo? Porque aí você falou da pessoa forte, pessoa fraca. Porque você acha que você é forte vivendo assim, com a personalidade forte vivendo assim, mas você não é, você é uma pessoa fraca. Você é uma pessoa fraca, você precisa de Cristo e viver o amor de forma forte, evidenciando esses mandamentos do Senhor, isso que Ele nos manda na Sua palavra.
E ele permite a gente experimentar, né? Quando a gente acha que está forte, ele permite a gente experimentar com muita graça, sempre com muito amor. Deus é maravilhoso. Experimentar que a gente depende dele, né? Então vem aquelas situações para botar a gente no centro de novo, né? Justamente, porque o homem ele é antropocêntrico, ele é muito antropocêntrico, né? Ele olha muito para, melhor dizendo, ele é egocêntrico. Né? Boa, isso. Ele é egocêntrico, então ele quer viver a realidade do que ele acha que é bom para ele. Mas ele não sabe o que é bom para ele. Porque o bom está no Senhor. E nós sabemos o que é bom quando nós olhamos para a Escritura e começamos a praticar as verdades que a Escritura revela para nós. Aí a gente vai saber o que é bom para nós. E aí, consequentemente, nós vamos desfrutar da alegria, né, da paz, porque isso serão resultados daquilo que eu faço. Né? E isso tem muito a ver com o hábito, né? De olhar para as Escrituras e começar a praticar isso. E aí se torna uma crescente, né, pastor? É impossível a gente não... Um dia um amigo meu falou assim, até foi um debate entre mais outros seminaristas, outros amigos crentes, né? Que a profundidade, a velocidade com Deus é você que decide. Eu sei que essa frase não está de um tanto 100%, né? Certo, assim, porque não somos nós que decidimos as coisas, mas a gente tem uma boa parte nessa escolha, né? Sim, sem dúvida, né? A gente precisa entender que, de fato, nesse sentido da velocidade, é o sentido de urgência. Isso. Né? Eu tenho uma urgência, porque o mundo, de forma rápida, tem feito o quê? Tem trazido diversas informações para o meu coração. E se eu não sei lapidar essas informações, apontando para uma visão que eu tenho que ter a partir da Escritura, eu vou aceitar qualquer coisa que o mundo coloca. Né? E o mundo não perde tempo, né? Justamente. E você vê muitas pessoas tendo uma concepção errada a respeito do amor, a respeito de outras coisas. Por quê? Porque a visão delas está uma bagunça, porque ela junta o que o mundo fala e o que a Escritura fala. E aí ela coloca ali numa celeuma e não sabe fazer uma boa interpretação e agir de acordo com isso. Então, nós temos que ter o senso de urgência. E no senso de urgência, é lógico, vão ter pessoas que vão rapidamente, numa velocidade magistral, abrir mão até mesmo de algumas coisas que não deveriam, mas para assim, se dedicar totalmente à Escritura, a ler livros, a se aprofundar. Eu preciso desse conhecimento, eu preciso disso, porque o que Cristo fez em mim é muito forte. Né? Então a pessoa vai buscar isso. Então você encontra, né, muitos jovens que passam a encontrar o Senhor, que eles estão lendo assim, um livro atrás do outro, lendo, estudando, e estão naquela urgência, e você tem que chegar como, né, foi feito com Paulo. Calma, vamos lá, mas vamos com calma, entendeu? Vamos com calma, porque esse processo é um processo que ele exige, né, uma compreensão muito clara a respeito das coisas de Deus, para que de forma correta você venha a aplicar isso na sua caminhada de fé. E às vezes você encontra pessoas nessa velocidade de querer essas coisas, fazendo pecando, né? Sim. De forma ruim, falando mal da pessoa que não consegue entender o que ela entende, né? Tá falando, olha, você precisa, tentando descer de goela abaixo, né, o evangelho na pessoa. Não, você tem que entender isso aqui, porque olha, isso aqui me transformou, e se você não entender, você vai pro inferno, rapaz. Vamos logo. Então, assim, aí você tem que tomar os cuidados. Mas o senso de urgência, eu nem pensaria na questão da velocidade, mas o senso de urgência ela precisa estar presente mesmo em nós. Nós precisamos, de forma urgente, viver o evangelho, porque o mundo está jogando informação mais rápida e com mais a densidade, e trabalhando justamente na parte que nós somos mais fracos, que são as nossas emoções, do que o tempo que eu tenho de sentar e dedicar à palavra do Senhor. Se você fazer uma comparação, você gasta talvez durante o dia 1 hora, enquanto que todos os outros, as horas que você tem do dia, você está fazendo o quê? Buscando informações de outras fontes. E 1 horinha você está ali só buscando informação da fonte segura, né, da fonte real, da fonte absoluta, da verdade absoluta, né?
É verdade. E me lembrou daquele versículo que diz que o verdadeiro cristão sabe discernir o tempo e o modo de falar as coisas. Que coisa linda. Esse versículo fala demais comigo, pastor. Porque eu falo demais, sou acelerada, ansiosa, um pouco confessando os pecados aqui, né? Eu tenho que vigiar muito, esse versículo fala muito comigo. Amém. E pastor, a gente já falou um pouquinho sobre com quem a gente deve ser amável, né? Não há nenhuma exceção com quem ser amável? Não há exceção. Né? Eu falo assim, a gente precisa entender nesse aspecto, né? Existe aqueles que irão blasfemar contra o Espírito Santo, Pois é. que é o pecado que não tem perdão. Nesse caso, né, se Cristo não perdoou, quem sou eu, né, para amar aquela pessoa? Agora, fora isso, Cristo, ele perdoa todos aqueles que confessam a ele como sustento e salvador. Então eu preciso amar, porque eu não sei quem são todos. Então, sem exceção. Por isso que Cristo vai falar que eu tenho que amar, inclusive, os inimigos, né? Inclusive os inimigos eu preciso amar. Porque a gente interpreta, né, pastor, do nosso jeito, e tem muita incoerência com a verdade quando a gente interpreta, há muita perda da verdade quando a gente interpreta. A gente não é dono da verdade, né? Não, porque a gente tem uma bagunça no nosso coração relacionado às nossas emoções, porque nós somos pessoas afetivas, né? Nós precisamos das nossas emoções para agir, e nós agimos mais pelas emoções do que pela razão, muitas vezes. E nesse caso, a gente, às vezes, por conta das nossas emoções, nós sabotamos os nossos pensamentos. E aí a gente quer justificar o porquê que eu não posso amar aquela pessoa. E a gente quer justificar essas coisas, né? Enquanto que não há justificativa, você precisa amar. E a gente não sabe quem é. A gente às vezes está interpretando que o cara está blasfemando, por exemplo, e não está na real, né? Então você precisa amar aquela pessoa e testemunhar para ela a graça de Cristo. É assim que Jesus fez, né? Foi cuspido, foi maltratado, e depois na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem, né? Estevão, né? Apedrejado: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Então, veja, eu preciso amar. Aí, usando lá 1 Coríntios 13 e a canção do Renato Russo, eu preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Né? Eu pensei, quando o senhor falou, eu pensei isso também, e é verdade, eu preciso amar as pessoas como se não houvesse, mas se o mundo acabasse hoje, né? Mas o amor bíblico. Boa. O amor bíblico. Gente, eu amo conversar com o pastor Robert Mota. Por mim, eu ficava aqui 3 horas conversando, fácil. Edificou muito a minha vida, passou voando, pastor, que isso. Passou, e a gente quase que não fez as perguntas que você parou para fazer, mas isso é bom. Quase não fizemos, né? Nós fizemos algumas. Esquecemos de alguma coisa importante, pastor? Acho que não. Qualquer coisa a gente volta aqui e faz, né? Opa, é sempre uma honra estar com vocês. Igualmente, eu estou querendo ainda fazer um programa sobre remir o tempo, eu não esqueci disso. É verdade. Teve um convite lá atrás, mas eu não podia, né? Mas Deus está no controle. Está no controle. Ele vai nos ensinar a remir o tempo para esse momento. Amém. Pastor, rapidinho uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Ótimo. Então, meus irmãos, a primeira coisa é entender que se você é de Cristo Jesus, você entende o amor. Porque esse amor foi dado por Ele a você, através do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você foi transformado, o Espírito Santo habitou em você. E Ele, estando em você, Ele faz com que você consiga amar. Porque, como Romanos 5,5 vai dizer para nós, Ele vai imputar esse amor no nosso coração. Agora, esse amor ele precisa apontar para Cristo. Por quê? Porque o exemplo do amor é o próprio Cristo, é um amor sacrificial, um amor que dá sem esperar nada em troca, é um amor que de fato glorifica a Deus como único objetivo dessa vida aqui terrena. Então nós precisamos olhar para o padrão, e o padrão do amor não é o mundo, mas é o Cristo crucificado e ressurreto, né? O Cristo que nos dá vida e vida em abundância. E o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, nós precisamos andar no Espírito, né? Então essa é a essência da vida cristã. Andar no Espírito e obedecer os mandamentos de Deus. Faça isso. Eu sei que é difícil, mas quanto mais você lê a Bíblia, mais você buscar o Senhor, mais você vai conseguir entender os frutos do Espírito e praticar. Agora, se você não faz isso, logicamente, consequentemente, o que vai aparecer na sua vida serão os seus hábitos pecaminosos e as obras da carne. Então pense nisso com carinho,
e viva uma vida autêntica com Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Que bênção, pastor, que bênção. De todo o coração, de toda a nossa equipe, de toda a nossa igreja, obrigada por ter aceitado nosso convite e termos participado desse momento tão precioso. Até a próxima, né, pastor? Opa, se Deus quiser. Estou aqui pronto, né, para poder compartilhar a mensagem do Senhor com vocês e aprender, porque a gente tem que parar para pensar e refletir na nossa vida também. Então, não é simplesmente chegar, sentar e falar. É verdade. É antes olhar para nós. Então, quanto mais oportunidades tiverem, mais nós trabalhamos, mais o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Então, obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para servir a Igreja de Cristo. Amém. A gente que agradece. Vamos juntos. Nós todos aqui reunidos. Você está junto nessa, né? Olha só. E Tainá tem informações para a gente da vigília de oração hoje à noite. Tem vigília de oração hoje à noite. A partir das 20 horas, Tainá vai falar mais um pouquinho para a gente. Fala aí, Tainá. Olá, Lídia. Olá para você que está nos assistindo. O IPP Informa de hoje é para falar da vigília de oração que acontece nesta sexta-feira às 20 horas. Será um momento de comunhão, um momento de orarmos. Temos muitos pedidos para colocar diante do Senhor. Então, se você tem vontade de participar, se programe, entre no site e garanta a sua inscrição. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito bom, obrigada, Tainá. Eu só quero corrigir que eu falei que é hoje, gente, amanhã, dia 30, hoje é dia 29, só fazendo uma correção aí, então se inscreve lá no canal e participa da vigília de oração. Spurgeon falou que tem 3 coisas que são importantes na vida para a gente caminhar com Cristo, né? A primeira oração, a segunda oração, a terceira oração, né? Muito bom. E falando em Spurgeon, eu gosto dos livros dele, vamos lá para a dica do livro, não é dele, mas é a dica do livro. Amar como Jesus ama, do Philip Ryken. Né? O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se importa com indecência, não busca os próprios interesses. Né? A maioria das pessoas já está familiarizada, como a gente falou, o pastor falou antes, com 1 Coríntios 13, né? O conhecido capítulo do amor. Né? Talvez esse seja um dos primeiros lugares em que muitos procuram amor na Bíblia e provavelmente seja a passagem mais lida e pregada nas cerimônias de casamento também, né? Como nos poemas, aí, nas músicas. Né? A certeza que esse poema de Paulo é o mais completo retrato do amor encontrado na Bíblia e mesmo assim não é tão bem compreendido quanto deveria ser. Então, Philip Ryken, ele com base na vida e no ministério de Jesus, ele ilustra o que é e o que não é o amor e traz uma perspectiva única para essa passagem. Então, dica do livro de hoje, Amar como Jesus ama, do Philip Ryken, que está aí na sua tela. E não poderia deixar de dar parabéns para quem está de aniversário hoje, né? Vamos lá aos aniversariantes do dia da IPP. Parabéns para a Alessandra de Oliveira, o Antônio Benatti, o Elvis da Silva, a Lídia Lai, o homem, a Xará Lídia, Márcia Ishigai, a Maria Regina Nigro, a Naara Oliveira, a Natália Melo, a Sônia Trindade, a Tainá de Souza e a Vitória de Assis. Que Deus abençoe sua vida, comemore, agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará na sua vida e por você ter Ele, né? Por Ele ter escolhido você. Comemore, agradeça ao Senhor nesse dia. Que seja um ano cheio de novidade de vida e que sejam muitos, todos para a glória e honra do nosso Senhor. Que Deus abençoe, feliz aniversário. E a gente fica por aqui agradecendo você ter aberto a porta da sua casa nessa manhã mais uma vez, né? E dizer que amanhã de manhã nós estaremos aqui de volta ao vivo e até sábado a gente vai falando do fruto do Espírito Santo, cada dia com uma característica, e tem até sábado uma sessão, a gente não tem Manhã IPP de sábado, nesse sábado vai ter só para a gente concluir essa sessão. Lembrando que em maio também tem a vigília, né? A vigília, então, daqui a pouco a gente vai falar mais aí sobre a vigília. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até amanhã. Agora fique aí, assista o vídeo do 10º Congresso de Plantação de Igreja que vai ter em maio. Assiste aí. Até amanhã. Alô você, é com muita alegria, muita satisfação que nós vamos realizar agora o 10º encontro
de plantação e revitalização de igrejas. Será nos dias 13 a 15 de maio, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria que você entrasse lá no site, né, fizesse a sua inscrição presencial, né? Nós ofereceremos também as refeições, o almoço e o jantar do preço incluso. E nós, para aqueles que não puderem vir, né, nós estaremos disponibilizando também esse congresso online pela metade do preço do presencial, tá bom? Teremos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Roberto Brasileiro, eu estarei dando uma palestra. Teremos 2 pastores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, o reverendo Felipe de Assis e também o reverendo Leandro, que todos trabalham com a City to City lá nos Estados Unidos, plantando e revitalizando igrejas. Então, entra aí no nosso site, conheça a programação, faça a sua inscrição. Serão 2 dias intensos de meditação, oração, encorajamento para você que é obreiro, você que é evangelista, você que é missionário. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. O vídeo já vai começar.